Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, ó Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Não permita, ó Deus, que eu me desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas que eu me esconda na Tua palavra, ó Deus, e que o Teu povo tenha diante de si a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor use minha boca nessa manhã. Ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na primeira parte desse salmo, nós vimos que se Deus não for o construtor, se Deus não for o vigia, e se Deus não abençoar o nosso trabalho, a nossa vida vai ser inútil. É inútil. É inútil construir uma casa, porque nós podemos construir uma casa, mas é o Senhor que forma uma família. É inútil nós termos a segurança em nossa residência, é inútil nós termos a segurança financeira, se o Senhor não for aquele que seja o nosso refúgio. E da mesma forma, nós vimos que é inútil trabalharmos arduamente dia e noite, se o Senhor não nos abençoar, não estiver conosco. Porque nós poderemos trabalhar e até mesmo poderemos conquistar muitas coisas ao longo da vida por meio do nosso trabalho. Mas se o Senhor não estiver com a gente, nossa alma nunca estará satisfeita. Nessa manhã, meus irmãos, nós veremos a segunda parte desse salmo. A segunda parte. E é muito interessante que se você olha o salmo como um todo, você tem a impressão de que são dois salmos. Na verdade não são, é um salmo apenas. E aqui nós vamos nos aprofundar. Sem o Senhor, todo o esforço é inútil. Essa é a verdade que atravessa todo o Salmo 127. Sem o Senhor, tudo é inútil. Então, nessa manhã, o tema do meu sermão é: a nossa herança vem do Senhor. A nossa herança vem do Senhor. Então, nessa manhã, eu vou falar de filhos. A palavra de Deus fala sobre filhos. Como é que Deus enxerga a criança? Como é que Deus enxerga a Sarinha? Hein, Sarinha? Já pensou? Como que Deus enxerga a Sarinha? Nós vamos ver aqui que Deus enxerga a Sarinha como uma flecha. Você já brincou de arco e flecha? Não. Mas uma flecha. Pois teu pai vai te ensinar. Isso é uma flecha na mão do seu pai e sua mãe. Bom? Você ganhou ali a folhinha? Se você quiser desenhar depois uma flecha, e aí coloca o rostinho da Sarinha ali e o papai segurando a flecha. Isso aí. A nossa herança vem do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava, a sua bolsa cheia dessas flechas, cheio desses filhos. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Como eu falei antes, a verdade que atravessa esse salmo, de que se o Senhor não estiver conosco, tudo é inútil, nós podemos ver aqui, podemos ver também nesse trecho. Essa verdade nos alcança porque nós compartilhamos algo com os primeiros ouvintes e leitores desse salmo. E o que nós compartilhamos? A mesma condição caída.
E por causa dessa condição caída, por causa do pecado, a nossa visão sobre o mundo, a nossa visão sobre trabalho, a nossa visão sobre vida, e inclusive a nossa visão sobre família e sobre filhos, acabou sendo distorcida. Então, nós conhecemos pessoas que acreditam que a decisão de ter filhos está em suas mãos. Nós também conhecemos mulheres que se culpam por não conseguirem conceber filhos, carregando um peso que não deveriam carregar. E é por causa do pecado, meus irmãos, que nós podemos também enxergar crianças e filhos como sendo um fardo. É por causa do pecado, é o pecado que nos faz enxergar uma criança tão doce como um fardo pesado. É por causa do pecado também que muitas das vezes nós queremos utilizar nossos filhos para satisfazer os desejos egoístas do nosso coração. O grande problema continua sendo autossuficiência. Mas nesse salmo o Senhor não está apenas nos advertindo, Ele nos dá uma garantia. Então, dos versos 3 ao 5, a palavra de Deus nos revela uma herança que trabalho nenhum pode nos dar. Deus coloca uma herança nas nossas mãos, filhos é uma herança que Deus nos dá. E o salmista agora aprofunda essa verdade aqui de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então o foco vai se voltar para a família, para os filhos, como sendo um presente de Deus para nós. Entretanto, meus irmãos, esse salmo não é apenas sobre filhos. É sobre o Deus que cuida de cada um de nós. E os versos 3, 4 e 5, eles têm uma progressão da seguinte forma: a origem da nossa herança é Deus, o Senhor. O valor da nossa herança é a bênção de Deus. E o propósito da nossa herança, o propósito dos filhos, é ser instrumento de provisão divina. Os filhos, meus irmãos, são uma herança. Uma herança, não é uma conquista. Os filhos são uma herança que o Senhor nos dá. Não é algo que nós conseguimos apenas por causa dos nossos méritos ou dos nossos esforços. Os filhos são uma dádiva de Deus. É o Senhor que concede o privilégio de um homem ser papai e de uma mulher ser chamada de mamãe. A origem da nossa herança é o Senhor. Nós podemos trabalhar, podemos construir e comprar tudo que o dinheiro pode comprar, mas isso não se aplica a filhos. Afinal de contas, não existe um mercadão de crianças, de bebês, em que nós podemos ir lá e comprar filhos, como compramos um pedaço de carne. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. Seria bom? Olha, para algumas pessoas seria mais fácil. Mas nós não podemos, não está nas nossas mãos. E é isso que nos aproxima dos primeiros leitores desse salmo. Somente Deus é capaz de conceder filhos. A edificação de uma família é, em última análise, uma dádiva do próprio Deus a nós. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a confirmação dessa verdade. Se nós formos para o Salmo 128, que nós veremos na semana que vem, nós veremos que é o Senhor que nos abençoa com filhos. Mas quando nós voltamos lá para o começo da Bíblia, lá para o livro de Gênesis, o livro de Gênesis vai nos contar de um homem chamado Abrão. Gênesis 11 em diante. E quando o Senhor chama a Abrão, lá de Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos, mas ele não tinha filhos. Ele não tinha. Mas é muito interessante que no chamado de Abrão, Deus prometeu para Abrão: você será pai de uma grande nação. A sua descendência será numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Já foi na praia, Sarinha? Já, né? Sarinha gosta. Deus disse para Abrão que a descendência dele seria maior do que a areia da praia. Mas Abrão era vovô, era velhinho, mas não tinha filhos.
Algum tempo se passou desde que Deus chamou Abraão e ele continuava sem filhos. Cerca de 10 anos depois desse encontro em que Deus chama Abraão, o Senhor aparece novamente para Abraão, lá em Gênesis 15. E lá, novamente, Deus promete a Abraão e Sara que eles terão um filho. E cerca de 1 ano depois, o velhinho Abraão e a velhinha Sara têm um filho. Perdão, aqui eu pulei. Cerca de 1 ano depois, Sara tenta dar uma forcinha para Abraão. Ela não acredita que Abraão vai ter condição de ser pai, então ela pega a Agar, sua serva, e entrega para Abraão. Mas não era esse o filho que representaria Abraão. Depois disso, muitos anos depois, lá em Gênesis 18, o Senhor vai novamente aparecer a Abraão e a Sara, e aqui o Senhor vai prometer um filho, e dali a 1 ano, Sara teria um filho. E isso aconteceu, é o que nós lemos lá na Escritura. Então, depois de 1 ano, um milagre aconteceu, mostrando que filhos não são algo que nós fazemos por nossos próprios esforços apenas, mas são uma conquista que são uma herança que nós recebemos do Senhor. Em Gênesis 21, se você puder abrir, a partir do versículo 1, nós vemos o que diz a palavra de Deus sobre isso. Gênesis 21, a partir do verso 1. O Senhor foi bondoso com Sara como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara lhe disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice, ou seja, 25 anos depois do Senhor ter chamado Abraão. Ele era já, Sarinha, Abraão era um velhinho de 100 anos de idade. Você conheceu já alguém de 100 anos? Você já conheceu alguém de 100 anos de idade? É muito velho, muito velho. Então Abraão era de 100 anos de idade. As Escrituras nos mostram então que filhos são presente de Deus. É o que nós lemos na abertura do culto. O Senhor é aquele que dá a estéril um lar e faz dela uma mãe de filhos. Meus irmãos, às vezes nós temos dificuldades de compreender o que muitos casais passam por não terem recebido também esse grande presente de Deus. Essa dor não é nova e também não é fruto da psicologia moderna. Essa dor é fruto da queda, é fruto do pecado de Adão. Por conta do pecado de Adão, alguns casais nunca terão filhos naturais. Os filhos são uma recompensa que o Senhor dá, ou seja, se tornam pais aqueles a quem o Senhor outorga essa honra. E é maravilhoso, meus irmãos, saber que Deus concede filhos a judeus e gentios, cristãos e não cristãos, ricos e pobres, gente boa e gente má. É algo que mesmo depois da queda continua, porque nós vemos que Deus ordena a Adão multiplicar e depois vai ordenar a Noé multiplicar também. O homem foi criado então para fecundar sua esposa com a semente humana e a mulher foi criada para gerar essa semente e conceber um filho. Entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, nem todos os homens vão ser chamados de papai e nem todas as mulheres vão ser chamadas de mamãe. Em 2023, a Organização Mundial da Saúde, ela publicou um relatório dizendo que 1 em cada 6 habitantes do planeta Terra são inférteis. E a infertilidade não faz discriminação. Ela atinge pessoas que são cristãs e não cristãs,
ricos e pobres, negros e brancos. Certa vez, um pastor, que foi meu pastor, disse que eu e a Sheila nós não tínhamos filhos porque eu não desejava tê-los. Meus irmãos, aquela palavra não era verdadeira. Aquele pastor estava errado. Naquele momento, é verdade, eu não desejava ter filhos, mas o simples desejo, por mais forte que seja, não é capaz de impedir a geração de uma criança. E é aqui que alguns de nós podemos fazer como Abraão e nos questionar dizendo: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? E assim como eu e minha esposa, eu conheço alguns casais que ainda não foram agraciados com o dom da maternidade e da paternidade. Não foi por falta de tentativa, não foi por falta de desejo, não foi por falta de esforço. Simplesmente não foi ainda. Mas, e se mesmo assim nós não conseguirmos ter filhos naturais? O que você fará se mesmo tentando de todas as formas continuar sem filhos? Já pensou nisso? Já parou para pensar? Lembre-se, filhos é uma herança que nós recebemos do Senhor. E se eu nunca receber essa herança de Deus? Alguns de nós talvez nunca venhamos a ter filhos que sejam sangue do nosso sangue. E por causa disso nós seremos tentados a acreditar que Deus não nos ama. Como pode Deus me amar e não me dar um filho? O que eu fiz de errado para Deus não me conceder esse privilégio maravilhoso? A nossa visão sobre Deus e sobre nós mesmos precisa ser corrigida pela Escritura. A palavra de Deus que deve moldar nossa identidade. Quem é Deus? Deus é o autor e o doador e o sustentador da vida. Essa é uma verdade que não muda, meus irmãos. Deus é o autor, o doador e o sustentador. E quem somos nós? Nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas por causa do pecado nós fomos expulsos de sua presença e condenados à morte espiritual. O maior problema do ser humano, meus irmãos, não é a infertilidade. A infertilidade é um grande problema, mas não é o maior de todos os problemas. O maior problema do ser humano é o pecado. Se os filhos são herança do Senhor, em Cristo o Pai nos concedeu muito mais que uma herança terrena, a vida eterna com Deus. Uma herança para a eternidade. Talvez o Senhor nunca nos conceda filhos naturais, mas Ele demonstrou o seu grande amor por nós, antes de qualquer coisa boa ou má que nós viéssemos a fazer. Ele nos amou primeiro. E a maior prova de que o amor de Deus, a maior prova do amor de Deus é que o Pai envia Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Meus irmãos, Jesus não veio a passeio, não veio tirar férias. Jesus veio para morrer no lugar de pecadores, de gente que não merece. Veio morrer no lugar de pecadores que um dia creriam em seu nome. Dar filho aos homens é maravilhoso, mas entregar seu filho por homens e mulheres pecadores é amor puro. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, e agora todo aquele que o recebe em sua vida como Senhor e Salvador é recebido na família de Deus, não como um visitante, mas como um filho amado, adotado pelo Pai mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E uma herança incorruptível é prometida a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Veja o que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Um filho, uma filha, por melhor que seja, continua sendo um pecador. Ou seja, é uma herança corruptível. É uma herança corruptível. É uma herança que mais cedo ou mais tarde vai morrer. Sim, mas a herança prometida aos que creem em Jesus Cristo nunca será perdida. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. E talvez eu e você não tenhamos filhos naturais, nós podemos adotá-los, é claro. Mas em Cristo a nossa herança é infinitamente maior. Infinitamente maior. Ela nunca vai ser perdida. Ela não morre, ela não perece. Após compreendermos que os filhos são herança do Senhor e não uma conquista humana, então nós precisamos também corrigir a nossa visão sobre filhos. Filhos são uma bênção, não são um fardo. Ainda no verso 3 do capítulo 127 de Salmos diz assim: os filhos são uma recompensa que Ele dá, uma recompensa que Deus dá, um presente que Deus dá, uma dádiva que Deus dá. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que o Senhor nos dá é bom. E se o Senhor é aquele que concede os filhos, isso significa que os filhos são bênção em nossas vidas. Os filhos são coisas boas. Após criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus ordenou então que eles se multiplicassem. A obediência a essa ordem divina garantiria a continuidade da raça humana. E além disso, ajudaria na proteção do primeiro casal e dos outros que iam se formando. O futuro e a segurança do primeiro casal estariam garantidos por meio de filhos. Entretanto, os nossos primeiros pais pecaram e com a rebelião humana veio a maldição divina. Em Gênesis 3,16 diz a mulher, ele declarou, Deus: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, ele a dominará. Perceba que mesmo num contexto de maldição por causa do pecado, Deus é gracioso com a raça humana. Deus é gracioso com a mulher. Ou seja, a mulher vai dar à luz ao filho. Porém, vai ser a experiência mais dolorosa possível. A maldição da mulher é dor, sentir dor na hora do parto. Se o seu parto foi um parto normal, você sabe como foi doloroso. Apesar de tanta dor, ao segurar o recém-nascido nos braços, a mãe chora de alegria. Na memória ficará a lembrança de segurar aquele bebezinho nos braços. A dor passa, a dor é passageira, a gente não dá muita bola depois. Mas a alegria é uma lembrança que acompanha até a velhice, não é, minha irmã? Quando a irmã chegar mais lá na frente, até hoje eu acredito que a irmã se lembra da alegria de segurar a Luana, né? E o Evandro nos braços. A mesma coisa o seu Teodoro. Os filhos são herança do Senhor e o valor dos filhos é que eles são bênção de Deus a nós. Os relacionamentos humanos também foram afetados pela queda. E apesar dos filhos serem um presente de Deus, nem sempre os pais e a sociedade enxergam dessa forma. A própria Bíblia vai nos mostrar que governantes perversos mataram crianças. Faraó, no Egito, e Herodes. Em tempos de guerra, os recém-nascidos não eram poupados.
Isso demonstra que a vida de uma criança às vezes era desprezada. Mas no mundo antigo, ter filhos era considerado bênção. Não por conta da criança em si, mas por conta daquilo que ela representava. Uma criança representava a continuidade da família. Também representava mão de obra para o trabalho e a segurança contra os inimigos. E é interessante nós percebermos que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, a nossa sociedade muitas vezes encara uma criança como um fardo. Criar filhos, meus irmãos, nunca foi fácil. Não era para Adão e Eva, não eram para os reis Davi e Salomão, não foram para os nossos pais e não é na nossa geração e nunca vai ser. Criar filhos não é fácil. Ou é fácil, Demir? É difícil, é desafiador. Crianças desafiam a paciência, custa caro. Esses dias eu estava pensando, nossa, como era bom ser criança. Sara, aproveita, Sara. É muito bom ser criança. É muito bom. E é por causa disso, de todo o trabalho envolvido na criação de um filho, que é comum a gente enxergá-los eles como um fardo, como uma obrigação, como um peso. E é verdade, meus irmãos, que com o crescimento das crianças, eles chegam ali na idade, da adolescência, e eles podem dar alguma dor de cabeça aos pais. Provérbios vai nos dizer, por exemplo, o filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Provérbios 17, 25. E não é esse o sentimento que a Escritura está confrontando, mas a ideia de que um filho é um fardo pesado demais. É isso que a Escritura confronta. Filhos não são fardos, filhos são bênçãos de Deus. Os evangelhos nos mostram que não foi fácil para Maria e José criarem o menino Jesus. Eles não eram ricos, nós precisamos lembrar que eles não eram ricos. Eles moravam no interior do interior lá de Israel, em Nazaré, um lugar pobre. Nós não sabemos se José e Maria em algum momento reclamaram das dificuldades de criar o Filho de Deus. A Bíblia não fala isso. Eles sabiam que filhos são bênção do Senhor e o que dirá do próprio Filho de Deus. Mas com muito esforço eles conseguiram cumprir a missão que Deus lhe tinha dado, criar Jesus. É interessante perceber que Jesus, em seu ministério, ele também amava crianças. Certa vez, ele diz, deixem vir as minhas crianças, não as impeçam. Os discípulos queriam impedir as crianças. Não, criança, vai para lá, criança. Deixa o mestre. Não, pode vir, crianças. As crianças são bênção. Meus irmãos, alguns de nós não temos filhos. E a minha oração nessa manhã é que em breve nós teremos mais crianças correndo aqui pelos corredores aqui desse espaço. Mas nós não podemos esperar esse dia chegar para enxergar nossos filhos com as lentes do Evangelho. Nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus para isso. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E isso inclui enxergar a criança como bênção e não como fardo. Nós não somos do mundo, mas nós vivemos no mundo. E por causa da nossa condição caída, nós podemos ser influenciados pela forma com que o mundo enxerga a criação de filhos. Não são poucas as pessoas, e você talvez já tenha falado isso, eu já falei, que filhos impedem o desenvolvimento profissional de uma mulher. Se eu tiver filhos, eu não terei dinheiro para viajar. Se eu tiver filhos, eu não sei se eu terei dinheiro para sustentá-los. Se eu tiver filhos, eu vou perder as minhas noites de sono. E aqui quem é pai, quem é mãe, principalmente as mães, porque os pais dormem que nem uma beleza. Essas são as mães que ficam ali pregadas. Esses argumentos, meus irmãos, revelam um coração centrado em si mesmo. A idolatria de si mesmo faz com que as pessoas pensem apenas em si e no seu conforto pessoal.
Mas a Escritura é clara quando o assunto é filhos. Eles são herança do Senhor, bênção de Deus. E o arrependimento para uma visão distorcida sobre filhos é o remédio de Deus para um coração centrado em si mesmo. É o arrependimento. Precisamos nos arrepender desse pecado. E se você percebeu que você enxerga os filhos como um fardo, o meu convite e o convite do Senhor nessa manhã é que você se arrependa desse pecado. Que você peça perdão ao Senhor, que você clame pela misericórdia divina. Porque Jesus, meus irmãos, morreu por idólatras e egoístas como eu e você. Nós ajustamos nossa visão e o nosso coração com as lentes do Evangelho, mediante a palavra pregada, a palavra cantada, a palavra orada. É por meio da palavra que nós cultivamos uma visão correta e um coração alegre, alinhado com o coração de Deus. É saturando as nossas mentes e o nosso coração com as palavras de Deus que nós teremos um coração e uma nova mentalidade agora moldada pelo Evangelho. E se você está se preparando para ter filhos, saiba que as coisas não vão ser fáceis. Vai ter cansaço de sobra. Muitas coisas vão ser necessárias serem renunciadas, mas haverá grande alegria, porque filhos não são fardos, são bênção do Senhor. Após compreendermos então que os filhos são herança do Senhor, uma bênção que nós recebemos da mão de Deus, nós precisamos também corrigir a nossa visão sobre o propósito de ter filhos. Por que Deus nos dá filhos? O propósito de ter filhos é a provisão. Provisão. Olha o que diz nos versos 4 e 5 de Salmo 127. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu nunca usei arco e flecha. Arco e flecha não é o esporte da nossa cultura. Nossa cultura, qual é o esporte? Futebol. Futebol. Sarinha também joga futebol. Todo mundo joga futebol. Então, para mim, foi muito difícil entender no começo o que Deus estava falando sobre arco e flecha, né? Sobre filhos serem uma flecha na mão do papai, uma flecha na mão da mamãe. O que Salomão está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que os filhos são instrumentos de provisão para o pai e para a mãe. Esse é o propósito. Ô Sarinha, você foi criada para ser provisão na vida do papai e da mamãe. Provisão para ajudar eles. Tá bom? Deus te criou para isso. Os filhos são provisão de Deus. É para isso que os filhos nascem, para cuidar dos pais. Pastor Nicodemos nos lembra que na cultura oriental antiga não havia plano de saúde, aposentadoria, não havia lar de idosos. Então, os pais, quando envelheciam, dependiam totalmente dos seus filhos. E quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que Deus tem a família em alta conta. Para Deus, a família é muito importante. É interessante nós notarmos que um dos 10 mandamentos, inclusive, envolve filhos. Deus disse, Sarinha, honre teu pai e tua mãe para que você viva muitos dias nessa terra. Apesar do avanço social que a nossa geração tem experimentado, ainda é possível encontrarmos pais e mães que dependem dos seus filhos. Certa vez, quando eu almoçava com o pastor Tiago, ele me fez uma pergunta direta. Fernando, quem vai cuidar de você e da Sheila quando vocês ficarem velhos? E aquela pergunta atravessou o meu coração naquele momento. Eu fiquei desconcertado. Afinal, eu não tinha uma resposta. E meus irmãos, eu ainda não tenho uma resposta. Eu não sei quem vai cuidar de nós quando nós ficarmos velhos. Minha mãe não vai estar viva. Os pais da minha esposa, muito menos.
Os filhos, então, são herança do Senhor, bênção de Deus e provisão aos pais. Uma aljava é o mesmo que uma sacola, uma bolsa onde o homem coloca as flechas. A felicidade de um homem está em ter muitos filhos. Porque além disso, ter muitos filhos seria bênção para o pai, porque quando necessário, num julgamento, os filhos seriam testemunho a favor do seu pai. A lei de Deus diz que seriam necessárias 2 testemunhas para condenar alguém à morte. Um pai que tivesse muitos filhos poderia ser defendido no tribunal. Um pai que não tivesse filho algum, seria bem difícil dele ser defendido. Além disso, ter muitos filhos garantia a proteção da família e da cidade quando eles fossem atacados. E numa época em que prevalecia a lei do mais forte, era vantajoso ter muitos filhos. E os filhos foram então projetados por Deus para cuidar do papai e da mamãe. Foi para isso que o Senhor nos dá filhos, e é para isso que o Senhor nos faz filhos. Porque talvez você fale assim: eu não sou pai, eu não sou mãe, mas todos nós somos filhos. E essa palavra, meus irmãos, confronta a nossa autossuficiência. E aqui eu quero falar com você que é papai, você que é mamãe. Ouçam com atenção a voz do Senhor nessa manhã. E você que um dia será papai e será mamãe, não acredite que você pode se virar sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda para os seus filhos. O Senhor deu os seus filhos para cuidar de você. E talvez você não mereça esse cuidado, mas isso não importa. Os seus filhos continuam tendo a obrigação de cuidar de você. E agora nós todos que somos filhos, não endureçam o coração, ouçam a voz do Senhor. Nós somos as flechas que Deus dá aos nossos pais. Nós somos a provisão de Deus aos nossos pais. E talvez os seus pais não foram bons pais. Talvez os seus pais pecaram contra você. Talvez os seus pais magoaram você. Talvez os seus pais não mereçam esse cuidado. Talvez os seus pais não mereçam. Mas isso não importa. Por que não importa? Salmo 103, versos 8 em diante, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Deus nos trata dessa forma para que nós venhamos a tratar os outros da mesma forma. Veja como Deus nos trata. Deus não fica nos acusando e ressentido para sempre. Deus tem compaixão e misericórdia de nós. Deus não nos trata conforme nós merecemos. O Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor entregou o seu Filho unigênito para morrer por conta dos nossos pecados. Nós não merecíamos esse ato de amor, mas mesmo assim, Deus nos amou primeiro. Meus irmãos, o dia em que os nossos olhos se abrirem e o Evangelho inundar o nosso coração, nós amaremos os nossos pais, mesmo que eles não mereçam um pingo de amor. E da mesma forma que Jesus Cristo, o amado Filho de Deus, se entregou em nosso lugar de forma sacrificial, nós também seremos movidos por Deus para nos entregarmos aos nossos pais como uma oferta de sacrifício, para ajudá-los, para provê-los. Nós somos a resposta de Deus aos nossos pais. É por meio do Evangelho que os nossos olhos são abertos e o nosso coração é transformado.
É conhecendo quem Deus é e o que Ele fez por nós, que nós o amaremos sem medida e amaremos os outros, o próximo, como a nós mesmos. E da mesma forma que filhos são a provisão de Deus ao Pai, Jesus Cristo é a provisão de Deus a nós. É o que João 3,16 vai nos dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não aconteceu para nos dar conforto, segurança e prosperidade e saúde nessa terra. Não! Ele veio, morreu e ressuscitou para ser a oferta perfeita em nosso lugar. Ele carregou o nosso fardo de pecados e de culpa. E agora, quando nós cremos em seu nome, nós somos aceitos em sua família. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que essa boa notícia significa? Que em Cristo, meus irmãos, eu e você temos a maior de todas as provisões. Ele nos dá uma vida nova, Ele nos adota em sua família, Ele nos faz justos mediante a fé em seu nome, Ele nos concede um coração sensível para amá-lo e obedecê-lo. Ele é o pão que nos dá vida, Ele é a água que mata a nossa sede, Ele é aquele que nos dá a vida abundante e eterna. Abra comigo em Romanos capítulo 8. Verso 31 em diante. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez nós nunca tenhamos filhos, mas Deus entregou o seu Filho amado como provisão pelo nosso pecado. Talvez nós não tenhamos nenhum defensor ao nosso lado, mas o Senhor Jesus não sai de perto, Ele está em nós. Cristo vive em mim e Cristo vive em você. Quem será contra nós? Ninguém. Não precisamos temer nada nessa vida. Meus irmãos, essa palavra deve nos levar à adoração, ao louvor e à profunda gratidão por tão grande provisão. Ela veio não de nossos méritos, ela veio não de nossos esforços, ela veio não desse mundo, mas ela veio de Deus o Pai, que enviou Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. Senhor, alguns de nós não temos filhos, Senhor. E a minha oração nessa manhã
é que por Tua graça e misericórdia o Senhor nos conceda filhos. Mas que não seja feita a nossa vontade, ó Deus, mas seja feita a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus. Nos dê também, Senhor, coragem, seja para amar e criar filhos de sangue, ou seja, para amar e criar filhos adotados. Senhor, nos ajude a enxergar os filhos como bênção. Corrija, ó Deus, a nossa visão. Não permita que venhamos ser enganados pela autossuficiência, mas que, por Teu poder, ó Deus, sejamos transformados. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.